Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e eu já estou aqui para abrir alguns livros novos que chegaram aqui. Então vamos para aquele formatinho que a gente já conhece, eu vou abrindo as caixinhas conforme elas vão chegando e a gente vai conversando sobre os livros. O primeiro que eu quero mostrar já está aberto, já tirei do plástico, eu já vi, inclusive saiu um vídeo curto, né, apreciando a beleza desse querido e eu estava muito ansiosa para a chegada desse livro específico, que é nada mais, nada menos do que um livro de fantasia nacional, que é Imperium. Como eu comprei na pré-venda, vieram alguns brindes e eu coloquei aqui dentro. Então vamos para os brindes primeiro. Vieram dois marcadores de página, frente e verso, que eu achei muito lindos. Veio também um card com o mapa desse continente que é Júpiter, onde se passa a história. Veio o tradicional card da editora Isencor. Veio também um marca-página metálico, olha que coisa linda. E por último, mas não menos importante, uma ilustração com os protagonistas da história. E o livro é esse aqui, ele vem com dois fitilhos, ele é um belo de um calhamaço, porque ele tem 1071 páginas, então é muito grande. Existe um mapa aqui atrás também, além do mapa que vem no card. E essa é uma jaqueta, né, do livro. Está aqui a ilustração da Jacket e, claro, né, a Jacket como um todo. Enfim, belíssimo. E o livro é branco com esses detalhes dourados e, claro, essa pintura que eu achei magnífica. Aqui nós conhecemos a nossa protagonista. Ela é salva pelo seu inimigo, o inimigo da sua nação, e aparentemente eles vão viver esse amor proibido. Eu não sei muito da sinopse, eu confesso, mas, gente, essa edição me ganhou completamente. Esse é o primeiro volume de uma trilogia, então faltam 2 livros ainda a serem publicados. E eu estou muito ansiosa para o lançamento desses queridos, porque eu quero conhecer essa história muito em breve. Agora sim, finalmente abri um livro novo. Esse também é publicado pela editora Isencor. E esse aqui, gente, é um livro que eu quero ler em dezembro, por um motivo muito específico, tá? Que vocês já vão descobrir. Então vamos abrir o pacotinho. E eu quero ler esse livro em dezembro, porque é um livro natalino. E o livro é O Primeiro Natal da Morte. Esse é um livro bem pitico, mas extremamente bonito. Veio um papelzinho aqui atrás, eu vou tirar. Olha só, gente, os detalhes dessa edição. Eu achei magnífico. Vamos ver a quantidade de páginas. Bom, é um livro de 78 páginas, então é como se fosse um conto. Os inícios de capítulos são bem bonitos. E está autografado. Olha que lindo. Ai, que fofo. Que suas celebrações sejam sempre felizes e seu caminho iluminado. Com amor, Mari, porque é um livro nacional publicado pela Mariana Lucioli. Gente, é pitico, mas vê se não é a coisa mais linda. Vamos ler o que está aqui atrás da capa? Em meio ao frio congelante da Cidade da Neve, a morte precisa convencer uma elfa teimosa a devolver uma alma roubada antes que o equilíbrio do universo desabe. Gente, é um livrinho de fantasia e com certeza vai ser a leitura natalina desse ano. Nós temos alguns brindes também, esses aqui aparentemente são enfeites de árvore de Natal. Então vamos abrir. Ah, é um floquinho de neve. Vamos ver. É um ursinho onde atrás a gente tem o símbolo da Isencor e um floquinho de neve com o símbolo da Isencor e uma borboletinha atrás. Ai, gente, que fofo! Veio também uma cartinha da editora. Querido leitor, obrigada por adquirir a primeira história de Natal da Isencor. E aí tem mais coisas escritas que depois eu vou ler com calma e eu acabei ganhando um cupom. Então, quem sabe mais pra frente eu vejo a validade dele e uso. Agora, os brindes oficiais, né? Ai, vem um pouquinho rasgado e eu acho lindo que a Isencor tá botando os adesivos para combinar com a história do livro. Então, vamos abrir. Uau, bastante coisa.
Como sempre, um selinho, um cardzinho da editora. Alguns selos com as estações do ano sendo representadas. Eu achei uma graça. Veio também uma ilustração. Gente, é tipo uma ilustração no papel manteiga pra gente colocar dentro do livro. Eu achei perfeito. E, claro, o marcador temático do livro. E veio uma cartinha pro Papai Noel. Eu acho que quem escreveu deve ter sido algum personagem do livro, porque de Noel para Guardiões, exceto a Morte. Então, eu acho que é uma cartinha do Papai Noel pra Morte, que é uma das personagens do livro. Depois eu vou ler com calma e quando eu ler a história eu vou pegar as referências. Agora vamos colocar a imagem aqui dentro, pra ver como fica. Ó. Gente, eu achei perfeito esse livro. E agora vamos abrir um pacotinho que chegou aqui pela Amazon. E, gente, esse é um livro publicado por uma das minhas editoras favoritas. Eu amo as edições deles. E esse aqui em específico ficou muito barato. Que é o livro Mirage. Bom, esse é um livro capa dura e ele ficou por menos de R$ 20. Então, eu aproveitei a oportunidade e adquiri. Confesso que eu não estava na minha wishlist, mas eu vi que é um livro de fantasia volume único, então eu fiquei super interessada. Como eu disse, ele é uma edição capa dura, bem bonita, e ele tem, vamos ver, 341 páginas aproximadamente. Vamos ver o início de capítulo, como é. Ó, bem bonito também. E agora a gente vai ler um pouquinho da sinopse para conhecer a história, porque eu li, mas já confesso que não lembro de muita coisa. Há 20 anos, o Império Vatequês apareceu no céu e roubou o mundo dela. Em um sistema estelar dominado por um governante brutal, a Mãe é uma sonhadora. Ela anseia por aventura e, sobretudo, por uma realidade diferente. Entretanto, quando uma mudança finalmente ocorre em sua vida, não é exatamente da maneira como ela esperava. A garota é sequestrada pelo Império e levada em segredo para o Palácio Real, onde descobre que é idêntica a Maran, a cruel princesa Vatek. Maran é tão odiada por seus colonos que ela precisa de uma substituta, alguém que tome o seu lugar em aparições públicas e que possa morrer por ela. Mesmo forçada a desempenhar um papel, a Mani não consegue ignorar a beleza do palácio, ou a presença de Idrit, o noivo da princesa. Não demora muito até que a garota perceba que o esplendor do palácio esconde um mundo de violência e medo. Para ter a chance de ver sua família de novo, a Mani precisa interpretar a princesa com perfeição, já que um único passo em falso pode guiá-la para a morte. Eu achei sensacional. Eu li um livro que tem a protagonista Amani, que é a rebelde do deserto. São vibes diferentes, mas enfim, eu achei essa capa muito linda e fiquei interessada pela história. Então está aqui Miragem e eu vou ler muito em breve. Chegaram mais 2 pacotinhos por aqui e eu vou abrir eles agora. Vamos começar com esse aqui que veio no plástico. E esse é um livro de uma leitura coletiva. Então eu tava com medo de que ele não chegasse a tempo, mas deu tudo certo e ele está aqui nas minhas mãos. Esse eu acho que foi vendido por uma livraria, se não me engano. E até que veio bem embalado, viu? Uma história brilhante, assustadora e atual sobre esperança e resistência numa sociedade misógina e desigual. Adquirida para o cinema pela Universal Pictures e Elizabeth Banks. A narrativa de Ligia une sem esforço elementos de terror com um relato angustiante e surpreendente de sobrevivência. E o desfecho emocionante faz todo sentido. Assustador, intenso, perturbador e, infelizmente, muito atual. Esse é um comentário da Circus Review. E o livro é O Ano da Graça. Esse é um livro de uma leitura coletiva que vai ser realizada na Estação Literária. É um livro publicado pela Alt e tem aproximadamente, na verdade, ele tem exatamente 353 páginas. Vamos ver os inícios de capítulo. Ó, são bem simples, não tem nada demais, mas eu estou muito ansiosa
por essa leitura porque dizem que tem a ver com o livro Conto da Aia, é bem parecido. Então, como eu gostei de Conto da Aia e também de Os Testamentos, estou ansiosa para ler O Ano da Graça. Vamos ler um pouquinho da sinopse. A existência de jovens mulheres é uma ameaça à sociedade. No condado de Guernsey, é esse o ensinamento passado a todos desde cedo. E Tierney, por mais teimosa que seja, não é exceção. Acredita-se que, como filhas de Eva, as mulheres são intrinsecamente pecadoras, detentoras de poderes obscuros. Por isso, ao completarem 16 anos, as garotas do condado são enviadas para uma espécie de campo, no qual permanecem durante um ano para liberarem sua magia na natureza e voltarem purificadas, prontas para assumirem os papéis que lhes foram designados pelos homens. Mas nem todas retornam, e as que sobrevivem voltam diferentes. É proibido falar sobre o Ano da Graça, mas Tierney está determinada a subverter as regras. Gente, eu tô com muita expectativa para esse livro e eu acho que vai ser um 5 estrelas. Então, assim, vou começar a leitura em breve e a gente vai ter resenha por aqui em algum momento, um vídeo específico sobre. Eu acabei de ver uma ilustração, eu acho. Ah, são as partes do livro. Quando a gente muda a parte, a gente tem uma ilustração até bem bonita. Esse é de uma rosa. Enfim, ansiosa por essa leitura aqui. Agora, um livro que eu nem conhecia, mas eu vi que entrou em promoção, ele é capa dura e ele ficou por 20 e poucos reais, então eu aproveitei. E é um livro de uma das editoras que eu gosto muito, que é a Literalize. E eu estou falando de Uma Melodia de Sombras e Ruína. Gente, um livro capa dura. E assim, parece ser bem interessante, viu? Eu acho que é volume único, tá? Mas não tenho certeza. Vamos tirar do plástico aqui, pra gente ver a edição mais de perto. Para Malik, o Festival de Solstasia é a oportunidade perfeita para escapar das marcas que a guerra deixou em sua terra natal e busca um recomeço na próspera cidade de Ziran. O que ele não esperava é que um espírito maligno sequestrasse uma de suas irmãs na entrada da cidade e o forçasse a fazer um acordo fatal. Para recuperar a irmã, Malik precisa matar Karina, a princesa herdeira de Ziran. Que premissa é essa, gente? Maravilhoso! Ó, por dentro da edição. Nosso mapa, que eu amo em livros de fantasia. E os inícios de capítulo. Então, o nosso protagonista é um protagonista homem, um protagonista masculino, que interessante. Então, como eu disse, esse é um livro publicado pela Literalize e ele tem por volta das 500 páginas. Então, estou também muito ansiosa por essa leitura. Todos os livros da Literalize que eu já li até hoje, que no caso foram dois, que é Vespertina e O Encontro dos Corvos, foram 5 estrelas. Então, estou com muita expectativa para esse aqui também. Porque parece ser uma fantasia bem envolvente, sabe? Então, esse ano ainda eu pretendo ler Uma Melodia de Sombras e Ruína. Mas alguns pacotinhos chegaram por aqui. Então, já estou aqui equipada com o recebido pago e a minha tesourinha pra gente ler a sinopse e ver esses livros finalmente pessoalmente. Então vamos lá. Uau! Roubos, mentiras, traição. O que você estaria disposto a fazer para vencer o jogo dos ladrões? Um livro publicado pela Intrínseca. Gente, todos esses livros ficaram muito baratinhos, então eles não estavam, esse aqui em específico não estava na minha wishlist, porém eu li a sinopse e eu fiquei bastante interessada. Então, aqui está o jogo dos ladrões. A capa e o livrinho, ele tem 370 e poucas páginas. Essa é a autora. É uma edição bem normal, não tem nada demais. Vamos ver os inícios de capítulo. Os inícios de capítulo são assim. Enfim, é um thriller, acho que vou gostar, mas vamos ler a sinopse. Regra número 1. Não confie em ninguém. Só na própria família.
Há gerações, a família Cash lidera o mercado de roubos milionários, mas Rosalie está cansada de se sentir solitária entre uma missão e outra. A jovem quer ir para a faculdade e fazer amigos como uma adolescente comum, e por isso trama um plano para fugir de casa. Porém, no dia da fuga, sua mãe é sequestrada. Desesperada, a garota procura ajuda para pagar o resgate, mas nada dá certo. O valor é alto demais e ninguém quer se envolver. Ou ela arranja o dinheiro ou a mãe morre. Correndo contra o tempo e sem alternativa, Rose aceita entrar para o jogo dos ladrões, uma competição perigosa e mortal que premia o melhor jovem ladrão de elite com um desejo, que pode ser qualquer coisa no mundo. Competição mortal, gente, em thriller. Eu acho que eu vou gostar. O segundo pacotinho está aqui. Vamos lá. Agora nós chegamos nas duologias. Então, vamos ver qual é. Ele inundou o mundo. Épico, trágico e deslumbrante. Este livro irá te dilacerar e você ainda vai agradecer por isso. Se você é fã de fantasias épicas, esse livro é leitura obrigatória. Magnífico em todos os aspectos. Um livro publicado pela Alta Novel e ele tem mais ou menos, na verdade, ele tem exatamente 465 páginas. E ele é o segundo volume desse livro aqui, que é Ela se Tornou o Sol. Gente, eu já ouvi muita gente falando bem dessa duologia, então eu tenho muito interesse. Mas eu não vou ler a sinopse desse aqui, porque é o segundo volume, então a gente poderia ganhar algum spoiler. Eu vou ler a sinopse do primeiro. Mas eu já adianto que eu estou com muita expectativa. Aqui é o início de capítulo. Enfim, acho que vai ser uma duologia favorita, tá? Porque dizem que ele é bem épico e com batalhas, enfim. Eu não sei muito sobre, mas vou ler a sinopse do primeiro agora. Eu procurei Ela Se Tornou Sol no Kindle, mas a gente não tem o e-book desse livro, então eu não estarei lendo a sinopse desse livro aqui, mas eu sei que o autor ele tem descendência asiática, então acho que ele vai se passar na Ásia e, enfim, aqui diz: a continuação de Ela Se Tornou o Sol, ambientada em uma épica versão alternativa da China. Eu não vou ler mais, porque aí pode ser spoiler, né, pessoal? Mas quando eu comprar o primeiro, que vai ser muito em breve, assim que ele entrar em uma promoção, a gente vai ler a sinopse. Mas aqui está o segundo volume de uma duologia, então eu não vou ler esse livro por agora, só quando a duologia estiver completinha aqui na estante. E nós temos uma outra duologia. Então vamos abrir também. Seu dom pode salvar ou matar. Uma virtude mortal. Um livro publicado pela Alt. Esse é o primeiro volume de uma duologia, tá? Então eu também só vou ler quando a duologia estiver completinha aqui na estante. É um livro de mais ou menos 400 páginas. Os inícios de capítulo são assim. E folha colorida, bem bonita. Vamos ler a sinopse. Alissa recebeu um dom dos deuses, catalisar o poder de um consorte para proteger a ilha em que vive do ataque de demônios famintos. Porém, ela mata todos em que encosta e ninguém entende o porquê. Com a ilha em perigo iminente, um padre começa a inflamar as multidões, alegando que Alissa não é um presente dos deuses, e sim a própria maldição. Com o objetivo de se proteger, Alissa contrata como guarda-costas o cínico Dante, o mais temido assassino das docas. No entanto, a parceria acaba ficando mais profunda do que Alice esperava. Quando a rebelião irrompe do lado de fora dos muros que a protegem, a garota percebe que Dante pode guardar segredos que colocam em risco o futuro da ilha e que pode trair sua confiança e seu coração. Então, creio que seja uma romantasia, eu tenho muita expectativa, mas como eu disse, esse é somente o volume 1, então eu só vou ler
quando eu tiver o segundo volume na minha estante. 3 casamentos, 3 funerais. O dom de Alicia concedido pelos deuses deveria catalisar a magia de um consorte, não matar todos os pretendentes em que encosta. Eu acho que vai ser uma fantasia com bastante romance, então creio que será uma romantasia. Esses então foram os 3 livros que chegaram por aqui agora, mas a gente ainda tem algumas comprinhas para receber e aí sim conseguir finalizar esse unboxing. Chegou o momento de abrir o último livro que chegou aqui em casa. Na verdade, tem um outro livro para chegar, mas ele é presente, então eu vou acabar não abrindo de qualquer maneira, então vamos encerrar o vídeo com esse último livrinho que chegou. Eu não lembro se ele é o primeiro, mas eu acho que ele é o segundo volume de uma duologia. Então vamos tirar o plástico. E o livro é Maldição, da Marissa Meyer, que é autora de uma saga muito famosa de livros, que é as Crônicas Lunares e Renegados, que é aquela saga da Cinder, uns recontos de contos de fadas. Então, essa autora, essa saga foi relançada, eu tenho muita vontade de ler, mas nunca tive a oportunidade de comprar. Mas acho que para conhecer a escrita da autora, ver como ela escreve uma duologia, né, é o ideal. Então vamos lá. Esse é realmente o segundo volume, então eu não vou ler a sinopse dele, mas eu vou ver se eu acho a sinopse no Kindle. O início de capítulo é assim. E a diagramação é um livro publicado pela Rocco, então a diagramação é bem padrão Rocco. E eu vi que também veio um marca-página. Eu amo quando os livros vêm com marca-página. Agora vamos procurar a sinopse. Dessa vez eu encontrei a sinopse do livro, então vamos ver. É um e-book que está por R$18, tá? Não acho tão barato assim, mas também não está tão caro. E a sinopse diz assim: Serilda cresceu ouvindo a história de que seu pai ajudou um deus, e, em troca, foi abençoado com uma filha de olhos estranhos e uma língua afiada para contos fantásticos. Uma bênção que mais parece uma maldição e que a condenou à desconfiança de todos na aldeia. Em uma noite de lua cheia, tentando ajudar duas criaturas da floresta a se esconderem do perverso Elric, a jovem tece uma história sobre ser capaz de transformar palha em ouro. Uma mentira que a torna prisioneira no castelo do rei dos antigos. Quando o rei a desafia a transformar uma sala cheia de palha em ouro ou enfrentar a morte, Serilda se vê sem saída, até que recebe a visita de Áureo, um espírito que realmente possui o poder que ela alega ter. Áureo concorda em ajudá-la, mas sua magia exige um pagamento. Confesso que já gosto da sinopse. Vigiada por corvos de olhos vazios e espíritos macabros que ameaçam as pessoas que ela mais ama, Serilda é forçada a manter a farsa usando o dom de Áureo para enganar o rei. Mas a cada lua cheia, sua relação com Áureo se torna mais íntima e complicada. Seu poder de barganha diminui e sua curiosidade pelos mistérios do castelo de Euring aumenta. Logo, ela se vê determinada a descobrir o que está por trás da terrível corte de Eurink e dar um fim à sua caçada selvagem, no que pode ser sua última chance de se livrar do emaranhado de suas mentiras. Eu confesso que eu amei a sinopse. Esse é o segundo volume. Eu ainda preciso comprar o primeiro, que é o Áureo. Então, em breve, assim que eu conseguir uma promoção para comprar esse livro baratinho, eu vou adquirir e vou comprar e com certeza vocês vão ter vlogs de leitura aqui no canal. Dito isso, me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você gostou, qual você acha que eu devo ler primeiro. Enfim, deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!